Bom, vamos começar o assunto hérnia de disco dizendo que existem muitos mitos sobre esse assunto, existem também muitas crenças e essas crenças às vezes são limitantes. O que acontece? A pessoa ela recebe uma informação sobre hérnia de disco e aquela informação não foi tão bem aplicada ou então não foi correta e muitas vezes torna-se uma crença limitante na vida dela. Então começa a limitar algumas coisas por acreditar em algo que às vezes não é aquilo. É possível, quando eu acredito em alguma coisa, mudar até os meus sintomas? É possível. É possível. E hoje eu vou dar alguns exemplos disso que eu vejo aqui, que eu já senti até na minha experiência pessoal, com relação a medos e a acreditar no perigo, acreditar no pior, né? Então, para que a gente entenda e comece a quebrar as coisas que não são verdades, é importante entender o processo da hérnia de disco. A primeira coisa que eu gostaria de falar, de começar no assunto, é dizer para você que o diagnóstico de hérnia de disco... Obrigada, Fê. Deixa eu... Obrigada. O diagnóstico de hérnia de disco, ele não é feito com base em ressonância magnética. Ele não é feito com a imagem da ressonância magnética. Para a gente realmente certificar que a pessoa tem hérnia de disco, é necessária uma avaliação clínica do caso. Por que eu estou falando isso? Porque muitas e muitos casos a gente pega, não só eu, vários colegas, que o paciente vem com a imagem, existe lá um registro de hérnia de disco, mas o paciente não tem dor. Então, como é que ele tem hérnia de disco e não tem dor? E tem muitos pacientes que vêm em consultório com imagens com abaulamento, com protrusão e morrem de dor. Então, por aí a gente já vê que o diagnóstico de hérnia de disco por imagem não é suficiente. Às vezes a dor que aquele paciente que tem um abaulamento, uma protrusão, não está vindo nem da lesão discal que ele tem, ou a gente nem considera às vezes lesão, está vindo de outros tecidos. Então é muito importante examinar esse paciente. O que acontece algumas vezes também, não são poucas vezes, é que pessoas me mandam mensagens com laudo de ressonância magnética pelo Instagram, pelo Facebook, ou então contam a história dela para mim. Eu fui no médico, o médico falou isso, falou aquilo. E sem eu examinar, eu também não consigo ajudar. Então, a importância é enorme quando você tem hérnia de disco, um profissional que te atende, examinar você e não só ver a imagem. Então, às vezes você está ali num profissional que tem 5, 10 minutos para conversar com você sobre a sua dor, e você com uma imagem escrito lá que você tem uma protrusão, e ele fala que o seu caso é cirúrgico sem examinar você, sem ouvir a sua história, sem fazer testes específicos, sem passar um tempo com você, não está correto, né? Isso acontece muito. Então vamos lá. O que é uma hérnia de disco? A princípio, a hérnia de disco verdadeira, ela começa com a ruptura do anel que segura o núcleo do disco. Então vamos lá, que disco é esse? Então na coluna a gente tem disco, vértebra e vértebra, e no meio o disco. E o disco, ele é o nosso amortecedor. E a gente tem essas estruturas da cervical até embaixo na lombar. Então são vários níveis de disco, vértebra, disco. E esse disco, ele funciona com amortecedor e para movimento da coluna. A gente consegue mover a coluna em todos os sentidos por conta dessa estrutura aqui. E essa estrutura ela é formada por um tecido fibroso e dentro uma gelatina. Você vai imaginar um babalu que fora é uma borrachinha e dentro tem um líquido. E por N motivos a gente vai usando esse disco e em algum momento ele pode romper essas fibras que seguram ele. Então, quando ele rompe, a verdadeira hérnia de disco, ela
o conteúdo discal ele sai e ao lado do disco tem o nervo. Esse nervo que sai da coluna, ele não é desse tamanho. Ele passa pelo glúteo, coxa, perna e vai até o pé. E na cervical ele passa pelo ombro, braço, antebraço e vai até a mão. E quando esse disco ele rompe e sai, esse nervo ele inflama, ele fica demasiado, ele incha. E aí a gente vai ter a dor irradiada para o membro superior, que é o braço, até o antebraço, até o braço, até a mão, com formigamento, com uma dor muito forte, muito importante. A gente fala até que é uma dor química, porque é uma dor inflamatória, ou vai para a perna nessa mesma característica de dor intensa, severa, dor química, e que não passa, mas nem com remédio. E essa fase inflamatória, ela dura entre 7 dias, 15 dias, até 3 semanas, a gente observa aqui na clínica, né? E remédio nenhum faz efeito. E aí, depois de passado um tempo, a dor começa a melhorar, mas não desaparece. Então, a pessoa ela fica ainda com dor por algum tempo. Só que a hérnia de disco, ela tem fases. Então, a gente chama a primeira fase da hérnia de disco, quando rompe o disco, de fase aguda da lesão. Então, rompeu, a pessoa ela tem aquela dor muito forte, ela entra numa crise, com dor irradiada, com dor intensa, com formigamento, às vezes anestesia a parte que dói, às vezes o pé fica com um pouquinho de dificuldade de mexer porque perde a força. E aí essa dor ela não passa com nada, a pessoa é internada, a pessoa ela fica de cama, e aí depois de umas 2, 3 semanas é que ela vai aliviando. E aí a pessoa entra numa fase da lesão da hérnia de disco que a gente chama de fase subaguda. Essa fase subaguda, ela é uma fase onde a gente fala que o disco ele começa a cicatrizar, então ele entra por um processo de cicatrização. Então, ocorre mesmo a cicatrização. Essa lesão, ela recebe colágeno, o organismo ele manda colágeno para essa região do disco para cicatrizar, e aquele conteúdo que saiu, comprovado cientificamente que ele é reabsorvido por algumas células que existem no nosso corpo e vai reabsorvendo aquele corpo estranho. Então, essa lesão, ela, em 95% dos casos, ela melhora em até 12 semanas. O que acontece muitas vezes, mas muitas mesmo, que por falta de orientações, por falta de tratamento adequado, essa dor, essa lesão que da fase aguda para a fase subaguda da cicatrização entra numa fase ou então numa doença, uma lesão que tornou-se crônica. Então a pessoa ela fica com hérnia de disco, passadas 12 semanas não teve o tratamento adequado e ela entra numa fase de dor crônica. Então a gente pega muitos pacientes de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, com dor da lesão que poderia ter se resolvido em 12 semanas, em até 12 semanas. Né? Tem lesões que reabsorvem antes, conforme o que a gente faz ou o que a pessoa faz. Então, uma pessoa que teve hérnia de disco, ela não está condenada a ter hérnia de disco para o resto da vida. Não vai acontecer isso. Se for orientada, se ela for tratada adequadamente, e um dos tratamentos que mais é comprovado que ajuda na recuperação de uma lesão é, primeiro, orientação da rotina. O que eu faço, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Outra coisa, nessa primeira fase, na segunda fase, porque assim, ó, na fase de cicatrização é importantíssimo a gente recuperar a função da coluna, se movimentar. Até na fase aguda da lesão, de vez em quando, conforme o caso, o movimento é bem-vindo, né? A pessoa tem medo de mexer porque dói muito, mas às vezes parece que quanto menos mexe, mais dói, então ela precisa de uma orientação. Eu vou mexer, não vou mexer, é bom, é importante, né? E a pessoa fica perdida, ela não sabe. Isso é muito, mas muito sério.
né? Então precisa de orientação. Então, conforme a gente ajuda as pessoas, a gente vai dando para elas a informação que movimentar-se é importante para a recuperação. Tanto na fase aguda, mas o movimento deve ser aos poucos. Na fase subaguda, muito importante. E na fase de recuperar a função, porque quando eu tenho uma lesão, a gente deixa um pouco de ter aquela função normal do lugar que lesionou. Por exemplo, torci o tornozelo. Então teve processo inflamatório, aí eu imobilizei, depois eu entrei numa recuperação de movimento, a coluna é igual. É igual. E se eu não entrar numa fisioterapia de tornozelo e recuperar as funções do tornozelo, ou a função do tornozelo, eu vou ficar sempre com dor, com uma sequela de movimento, eu não vou conseguir andar muito, que ele incha. Então é importante fazer a reabilitação. Então eu entro agora falando para você que todo mundo que faz algum tipo de lesão, tanto na coluna, quanto no joelho, quanto no tornozelo, a recuperação da função é extremamente importante. E isso acaba não acontecendo. Então, geralmente, o que eu mais pego aqui em consultório é paciente que vem, que o tratamento dele de hernia de disco foi repouso e medicação. Não deu certo, aí voltou para o profissional, aí o profissional falou assim, então vai fazer exercício. Aí foi para um pilates ou foi para academia, piorou. Por que piorou? Vai fazer exercício, mas será que na hora da dor intensa é a hora de fazer exercício? Ou então, será que o exercício foi numa intensidade adequada? Ou o tipo de exercício, a direção do movimento foi adequada? Então tem uma série de detalhes importantes, não é? Vá fazer academia, vá fazer alongamento, vá fazer fortalecimento, vá fazer pilates. É muito delicado isso, tem que ter um profissional orientando o que pode, o que não pode, para onde eu vou, para onde eu não vou, né? E não só vai. Então, exercício eu costumo falar que é um remédio. É remédio para qualquer coisa. Se tratando de reabilitação de lesão estrutural, de articulação, de coluna, enfim. Só que tem que saber a dose certa, você tem que ter a frequência certa e o tipo de exercício certo. Porque senão, ao invés de remédio fazer bem, ele vai te fazer mal, como qualquer remédio que não foi indicado adequadamente. Ou não foi dada a dose, ou você não toma na frequência que foi falado ou que é para tomar. Bom, então a gente já viu que a lesão de hernia de disco, ela pode ser recuperada em até 12 semanas. A gente viu também que o tecido que herniou, ele é reabsorvido. E a gente viu também que tratar adequadamente, em 95% dos casos, não é cirúrgico. Então, é muito importante saber disso, né? E principalmente fazer isso, porque às vezes você sabe e você não faz. Uma outra coisa muito importante também que acontece, que a gente pega assim, quase diariamente aqui em consultório, a pessoa teve hernia de disco, e aí foi com um exame no profissional, o profissional viu ali uma protrusão, um abaulamento, então ele circula a protrusão, circula o abaulamento, às vezes até tem a hernia, circula a hernia e fala, olha, você tem aqui 3 hernias de disco. Eu já vi paciente que veio no meu consultório com imagem que tinha ali abaulamentos e uma protrusão maior, e o médico disse a ele que ele tinha 7 hernias de disco na lombar. E na lombar a gente só tem 5 discos, eu fiquei até... E aí, quando alguém que é considerado autoridade fala uma coisa que é grave para você, você acredita, o que acontece? Um medo de que aquilo é grave, ainda ele fala, você precisa de cirurgia, você precisa colocar pino, precisa colocar parafuso, porque é uma hernia de disco e o seu caso é cirúrgico. Aquela informação que você recebeu, que é perigoso, que é grave, que você precisa de cirurgia, essa é uma crença limitante. E a crença limitante faz com que você sinta mais dor, faz com que você tenha medo de se movimentar, e quanto menos movimento, mais dor e menos reabilitação, e mais aquela bola de neve vai virando, e você não vai se reabilitando
direito, e você acreditando nisso, você passa a achar que aquilo é verdade, e tem muitas pessoas que vão para a cirurgia sem precisar. Bom, o que acontece muitas vezes? O médico deu tratamento, medicação e repouso, então exercício, e não deu certo. Então você volta, ele fala, não deu certo a medicação, não está dando certo, já trocou várias vezes, não está dando certo, então o seu caso é cirúrgico. Mas na verdade, medicação não é, medicação ela entra no controle da dor, ali naquela fase aguda, ou então tem algumas medicações que repara a raiz nervosa, é um auxiliador, mas não é o único tratamento e não deve ser o único tratamento. Se só tomou medicação e não deu certo, é porque não fez o tratamento completo, o ideal. Outras vezes o médico fala, então vá fazer fisioterapia. E a pessoa vai fazer fisioterapia. Só que eu falo para todo mundo isso, e é uma verdade. A fisioterapia no Brasil, aquela convencional, ela está atrasada em 15 anos ou mais. E os recursos, as ferramentas usadas pela fisioterapia convencional, que é o calor, o choquinho, o alongamento lá, que é com a bola, que fica para lá e para cá, não trata da forma correta uma hérnia de disco. Ela não consegue nem ir até a causa, às vezes precisa de uma descompressão. Quantos pacientes de hérnia de disco precisam da mesa de tração eletrônica? Né? Alguns não. Mas quantos eu já tratei, já tirei da crise com a mesa de tração eletrônica? Então, tem tecnologia hoje em dia para a gente recuperar uma hérnia de disco, e não só ali passando calor, né? O nervo comprimido e passando calor, que é superficial, né? Então, não é essa a melhor forma de tratar. Então, acontece muito, o paciente vai em consultório de fisioterapia, coitado, toma medicação, vai fazer exercício e nada dá certo. E aí vai para a cirurgia. Então, é muito comum isso acontecer. E existe tratamento que é muito mais eficiente do que só isso, né? Isso que eu queria falar para vocês. Bom, o que eu preciso falar também é o que causa a hérnia de disco, né? Então, já que a gente está falando da hérnia, todo mundo pergunta, mas eu não tenho hérnia. Para eu não ter, o que eu posso fazer para eu prevenir uma hérnia de disco? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso muito que você entenda que exercício é algo extremamente importante na vida do ser humano. Eu costumo falar assim, que o ser humano ele foi criado para correr, para caçar, para subir em árvore, para fugir de predador. E a gente acabou sentado numa mesa, com um computador e fazendo exercício só com os neurônios, né? Só com a cabeça e o corpo parado. O homem que passou de quatro apoios lá, que foi aquela evolução e ficou eretos, né? Homos eretos, ele agora é considerado homos sentatus, porque ele só fica sentado. E sentado, a coluna, ela perde deixa eu ver se consigo aqui, essa curvatura aqui, ó, a lordose, ela fica retificada, ela fica reta. Percebem a sua coluna sentada? Ela tá reta. E em pé ela faz a lordose. Quando a gente faz a lordose, aí. Quando a gente faz a lordose, a gente não pressiona os discos. A gente deixa os discos como eles nasceram para ficar. São livres. Quando você senta, você aperta. Vou mostrar nesse, ó. Você senta e a pressão no disco, quando você está sentado, aumenta. Quando você levanta, você alivia. Então, se a gente for classificar em qual posição que eu tenho mais sobrecarga no disco, é sentado. Então, hoje em dia, é muito comum que as pessoas fiquem sentados. Só que daí é a profissão da pessoa. O que a gente vai fazer se eu preciso sentar e trabalhar? Então, para ajudar, é importante que a cada 1 hora você levante, se movimente e faça exercício. Fazendo exercício, essa estrutura que você sobrecarrega, sentando tanto,
ela fica um pouco mais forte. Pouco não, fica mais forte, né? E aí, a pessoa que sente aquela dor no final do dia, significando que passou do limite, ela, com o exercício, ela vai melhorar muito. E, por falar em exercício, eu descobri que eu tenho uma protrusão, descobri que eu tenho um abaulamento, descobri que eu tenho ali um desgaste na coluna. O exercício, ele é remédio para tudo isso. Tanto para prevenir ter, como se você tem. Só que, como eu já falei, tem que ter a dose certa, a frequência certa, o exercício correto. Mas exercício é santo remédio. Então, a forma de prevenir a hernia de disco é mudando de posição e se exercitando. São as duas formas de prevenir a hernia de disco. Se você tiver esse tipo de cuidado com você, a chance de você ter hernia de disco é muito menor do que você teria. As pessoas que não fazem exercício, elas já entram no grupo de risco de hernia de disco, né? Agora eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês. Tem muitas pessoas que eu atendo e que não fazem tanto esforço com a coluna, não pegam tanto peso, não exageram na posição de sentar, que tudo isso vai fazer o desgaste da coluna. E chegam aqui e a coluna está com vários discos desidratados, menores, e tem abaulamento aqui, protrusão aqui, dor ali, dor aqui, na cervical, na lombar. É muito comum eu pegar assim, né? E eu penso, nossa, eu já peguei tantos pacientes que pegam duro e fazem muito esforço e a coluna está até melhor do que essa que quase não faz. Por quê? Então, vamos lá, vamos entender o porquê. Explicação muito simples. Existe uma resistência do tecido discal que varia de pessoa para pessoa. Para exemplificar, sabe quem tem varizes? Quem tem varizes tem fragilidade da parede vascular. Então, a parede dos vasos, eles se rompem com facilidade. E isso é herdado. Então, quando você vai ver, a mãe tem varizes, ou o pai tem varizes, a avó tem varizes. Então, a tendência e a hereditariedade, ela vai ter também. Tem a tendência de ter, está no grupo de risco. Vamos falar assim. Com o disco acontece a mesma coisa. Então, existem pessoas que têm menos resistência discal. E como saber disso? Eu tenho que fazer um exame? Eu tenho que fazer... Não tem que fazer exame, não precisa se preocupar em saber. O que você precisa se preocupar é em se cuidar. Então, não fazer movimento repetitivo de pegar peso, né? Lá em casa, quando você está fazendo a faxina, divide. Um dia faz a faxina nos quartos, outro dia nos banheiros, não pega um dia inteiro para fazer faxina. A roupa também divide na semana para passar. Então, tenha esse cuidado com você. Não sobrecarregue o tempo todo sentado também. Uma outra coisa importante, né? Hoje em dia as pessoas falam assim, mas eu tenho muita dor na segunda-feira, eu morro de dor na segunda-feira e eu não faço nada no domingo, passo o domingo inteiro parado. Daí eu falo, parado no sofá ou na cama assistindo série, assistindo televisão, e isso sobrecarrega a coluna também. Então, quanto mais movimento você coloca na sua coluna, melhor é. Então, resumindo, existem grupos de risco, que é a fragilidade discal, e a melhor forma de você prevenir de ter problemas, você não sabe se você tem fragilidade discal, é você fazer exercício, entrar em atividade física, se manter ativo, cuidar da sua postura, cuidar para não ficar sobrecarregando, pegando peso, né? Também o peso aumentado do corpo. Então, assim, eu estou acima do meu peso 10 quilos, 15 quilos. Isso não faz bem nem para a coluna, nem para o coração, nem para nada. Então, também esse cuidado com o seu corpo ajuda a te prevenir ter dor ou hernia de disco também, né? Bom, agora eu preciso de perguntas para eu continuar mais um pouquinho antes de fechar aí a nossa live de hoje. Fê, tem alguma pergunta aí pra gente? Tem aí no Facebook, dá uma olhada nos comentários. Meu marido tem hernia de disco, ele fragmentou e vazou, dói sempre e não tem acompanhamento ainda. Se ele não tem acompanhamento, ele precisa ter, porque ele precisa de orientação.
Eu não sei quanto tempo ele tem hernia de disco, mas como eu te falei, até 12 semanas, uma hernia de disco que vazou, ela é reabsorvida. Então precisa de ajuda, tá certo? Neiva! Colega também! Saudade de você. Obrigada aí por estar me prestigiando, tá bom? Uma honra você estar aqui me assistindo. Quando se torna radiculopatia? Boa pergunta, Rosimeire. Ai, legal. Ô, Rosimeire, você manda bastante pergunta para mim pelo Face. Muito obrigada, viu? Muito prazer. Eu vou responder com o maior prazer a sua pergunta. Radiculopatia significa que, bom, quando eu tenho uma hérnia de disco, essa hérnia de disco o disco rompeu, e aí esse núcleo que saiu, ele tem uma substância que às vezes, não é sempre, às vezes machuca o nervo. O que é o nervo? O nervo é como se fosse um fio, aqui. Um fio de eletricidade. O fio, ele tem essa capinha que envolve um monte de fiozinho lá dentro. Essa capinha, lá no nervo, o nervo também tem essa capinha. O nervo também tem essa capinha. E quando esse disco ele rompe e machuca essa capinha, a gente fala que lesiona, chama bainha de mielina. Aí a pessoa ela fica com essa patologia que a gente dá o nome de radiculopatia. E como que eu sei que eu tenho radiculopatia? Pelas seguintes características. A sua dor é acompanhada de formigamento, anestesia pela perna. Então, ou um pedaço, um território, ou pequeno ou grande, fica com essa sensação de anestesia ou formigamento, dor, e às vezes perde também a força por onde aquele nervo passa, do músculo por onde aquele nervo passa. Aí você tem a radiculopatia. Só que a boa notícia é que esse nervo, a capinha desse nervo, ela se refaz, volta, ela cicatriza. Existem momentos para isso. Então, algumas pessoas a cicatrização é mais rápida, para outras demora um pouquinho mais, para outras um pouco mais, mas ela cicatriza. Não significa que você vai ter isso para a vida inteira, a não ser que você faça uma lesão, não trate, e aí esse disco continua vazando e toda hora machucando esse nervo. E isso não está correto. Isso não deve acontecer. Você precisa tratar para que isso cicatrize e você se livre logo dessa doença, certo? Dessa lesão, vamos falar assim. Acho que eu respondi. Boa noite, sou Rosilene de Brasília. Tenho sobrecarga mecânica, L5S1. Se eu emagrecer, pode melhorar? Sim. Como eu falei, né, o peso em cima dos discos, o peso corporal, você pegar muito peso, faz com que esse disco seja sobrecarregado. Então, tudo que a gente eliminar de sobrecarga, isso é bom. Sentar também é uma sobrecarga que eu falei. Então, se eu fico de vez em quando levantando, não fico horas sentado o tempo todo, também é tirar sobrecarga. Então, tirar peso, não pegar muito peso, né, pegar da maneira correta, sentar e levantar, tudo isso retira a sobrecarga. Existe uma coisa muito, mas muito que acontece também, é que eu pego muitos pacientes que estão acima do peso e eles vêm aqui arrasados, dizendo assim, doutora, eu vou aos médicos e os médicos falam pra mim que eu tenho que perder peso, porque eu tomei remédio não adianta, porque nada vai adiantar, porque eu tenho que perder peso. Daí eu falo assim, poxa vida, mas eu tenho tantos pacientes magros que têm o mesmo problema que você, então calma. Perder peso é uma das partes do processo, mas não é só perder peso. Você precisa se tratar, você precisa de alguém que te ajude a se tratar. Deu para entender? Ok? Então, ó,
aquela justificativa, você tem hérnia de disco, você tem dor nas costas porque você está acima do peso, não é só por isso. Tem muita gente magra com dor nas costas, com hérnia de disco, inclusive, ok? Muito bom, né? Eu gosto muito de responder aqui, porque daí, às vezes eu tô falando coisa que não tá muito nem interessando, e essa pergunta aqui, putz, olha, caramba, acho que eu falei no coração de tanta gente agora, né? Silvia, Oi. O que fazer numa crise aguda? Marcos Eliane. Tá. A crise aguda, geralmente, ela precisa de um profissional, de um médico acompanhando. Depende de cada caso, às vezes a medicação ali é importante. Eu já vi casos que a medicação não está resolvendo, então é necessário um outro tipo de intervenção. E sempre ajuda de um profissional dizendo o que você vai fazer, o que você pode fazer e o máximo que você conseguir se manter ativo. Tudo bem, eu não consigo ficar muito tempo em pé, eu não consigo ficar muito tempo sentado, mas um pouquinho em cada posição, mudar de posição de vez em quando, isso é importante. Não pode ficar lá horas e horas e horas e horas deitado. É preciso sentar um pouquinho, levantar, já depois deita, que isso vai passar. É só ter um pouco de paciência, de uma semana, 15 dias, no máximo 3 semanas, essa dor muito forte, ela vai passar, tá certo? Tem mais alguma coisa? Tem. Silvia, as pessoas normalmente falam que elas quando falam disso, falam eu tenho. Né? E pelo que você falou agora, depois de 12 semanas, essa crise aguda ou a parte mais séria passa. Se cria a crença negativa de que eu tenho dor, que o médico falou, igual você falou mais cedo, não preciso repetir, como deixar isso bem fixo para as pessoas que tem um prazo para ser hérnia de disco e depois pode vir sim, não tratou direito, igual você estava falando, mas como levar isso, né? Como receber? O médico falou, você tem hérnia de disco, 3, 4, 7. Mas não estava andando, né? Não estava andando, coitado. Não estava falando. Deus do céu. Como ela receber? Qual o jeito ideal de receber essa? De repente tem alguém que vai, alguém vai para o médico agora, já está com a ressonância na mão. Como ela recebe essa? O que ela faz? Receber a informação, como ela recebe e depois o que faz? Perfeito, Felipe. Primeira coisa, para saber se realmente você tem hérnia de disco, você precisa ter uma dor intensa. Eu tenho uma dor intensa e não passa, eu não tenho posição, eu estou numa crise, aí você pode estar na crise de hérnia de disco. Passado 12 semanas no máximo, não é mais hérnia de disco. Houve um processo de cicatrização natural. Então, a imagem que você tem de 12 semanas atrás pode não ser a realidade de 12 semanas depois. Então eu preciso fazer uma outra imagem para saber se eu continuo com hérnia de disco ou não? Não. O que você tem que observar é o que você sente. Diminuiu a dor, eu já consigo ficar em algumas posições sem dor, eu já consigo me movimentar, a minha função tá melhor, a função da coluna tá melhor, já não é mais a crise de hérnia de disco. Você já entrou no processo de cicatrização, né? E a notícia de que você tem uma hérnia de disco não te condena a ter esse carimbo que você vai ter hérnia de disco pro resto da vida. Como eu falei para vocês, cicatriza. Você tem que observar o que você sente, não a imagem, não o que alguém te falou. Para você ter uma noção, o que alguém fala para você é tão poderoso que muda o que você sente. Então eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu, 7 semanas atrás, eu sofri um acidente e fraturei meu ombro. Então eu fraturei a cabeça aqui do meu ombro, trocânter maior. Fraturei em vários fragmentos. E aí eu fiquei imobilizada, fiz direitinho o tratamento que o médico me deu, e aí eram 5 semanas, ele até me deu alta antes, eu tirei a tipóia, e na 5ª semana eu escorreguei e bati esse cotovelo direito e o meu ombro subiu com o impacto do peso do meu corpo. Na hora eu falei, putz, ferrou de novo, fraturei tudo de novo, e
meu médico não estava, isso era numa quarta-feira, eu já botei a tipóia e já sentindo dor, e toda hora levando a mão no meu ombro, e toda hora sentia até queimar. Falei, nossa, deve ter lesionado mais do que antes. E aquele medo na minha cabeça me fez sentir vários tipos de dor. Eu falei, até tá diferente a minha dor, não tá igual da fratura, nossa, deve ter piorado. E dor, passei preocupada. Aí meu médico chegou terça-feira e eu voltei nele. Quando eu voltei nele, ele falou, não, até sorriu, falou, o que você tá fazendo de tipóia aqui? Já te dei alta. Eu caí de novo, doutor. E ele sorriu, porque ele viu ali eu sem muita queixa, eu tava com a cara boa. Ele falou, não, vou fazer uma ressonância, um raio-x. O raio-x simples já dá pra ver a situação do ombro. E volta aqui, fiz raio-x, voltei, ele falou, imagina, tá tudo bem, não aconteceu nada. Eu, jura? Sério? Ele falou, não aconteceu nada, tá tudo bem. Pode botar esse braço para funcionar, para mexer novamente, tira a tipóia imediatamente. Tirei. As dores foram no mesmo dia embora. Então, se alguém, ou se você acha que você tem um problema, se você acha que você tem uma doença, alguém fala para você que seu caso é grave, você vai ter dor, que sai daqui. E eu sempre falei isso para meus pacientes, que a dor da gente está no cérebro, é a gente que controla para ter mais ou menos. Eu falo isso direto aqui. E uma das técnicas que a gente usa é essa, para ajudar os pacientes a se livrarem dos medos e das crenças limitantes. É ensinando para eles o poder do pensamento. Eu tirando o medo deles, falando, tá tudo bem com sua coluna, ela já está cicatrizando, a dor já vai passando. E é isso que aconteceu comigo. Eu falei hoje para um amigo meu que eu senti na pele isso, ser real e verdadeiro. Então, isso acontece. Nossa. Entenderam? Isso é incrível. Eu sabia, eu estudo isso, eu fiz vários cursos, né, de sistema da dor, que é cerebral, ensino meus pacientes isso, e o meu medo fez isso comigo. Então, eu achei, assim, que essa experiência minha foi para realmente eu até passar para os pacientes para eles acreditarem mais até. Então não acreditem que tá tudo perdido. Eu estou levantando a mão igual aluno de escola. Eu não sei se eles estão me ouvindo, então depois você repete o que eu falei para eles entenderem. Aqui. Tem, por exemplo, a Maria Lúcia está no Instagram, Maria Lúcia 267. Tenho 4 hernias de discos. Há 6 anos fiz cirurgia de uma na cervical. Foi me dito que o nervo está desfiando como corda, tadinho. Meu Nesses Deus! 6 anos, os nervos se renovam ou não? Ainda tem um formigamento. Ô, Silvia. Oh, meu Deus, olha, sinceramente. Repete, explica para eles o que é. Então tem uma paciente, Agora você falou que dá para me ouvir bem, talvez. dá para ouvir? Então beleza, todo mundo ouviu. Não existe desfiar nervo, não existe. O que acontece com a hérnia de disco é ela queimar ou lesionar a bainha de mielina, que é a capinha que envolve o nervo. Você já fez cirurgia, geralmente quem faz cirurgia precisa de uma boa reabilitação pós-cirúrgica. Inclusive as pessoas pensam que cirurgia é a solução para os problemas. Não. É o começo da solução se bem indicada, mas depois da cirurgia tem que vir com uma reabilitação, com um profissional fisioterapeuta muito bom para te ajudar a recuperar a função e você não voltar a lesionar o seu nervo. 7, quantas hérnias de disco que ela tem? 4 hérnias de disco. Também, olha, na minha profissão, eu tenho 20 anos de especialização e trabalho com coluna, mais de 20 anos. Eu já vi 2, no máximo. Nunca nem vi 3 juntas. A não ser que você fez uma, depois você fez a outra, depois você fez a outra. E o restante, para eu te falar o que fazer, o que você tem, se isso tudo é verdade, eu preciso te examinar. Você precisa vir até mim. Eu não consigo passar aqui para você uma consulta, infelizmente. Maria Lúcia. Até por causa da importância do diagnóstico correto Exatamente. E não por imagem. Isso, por imagem. Isso. Eu gosto quando você fala que a ressonância é parada, aquela história, né? Isso, bem lembrado, Adoro Felipe. isso aí.
Geralmente as pessoas elas têm dor no movimento. Vão movimentar, vão mexer, vão abaixar, aí que tem dor. Parada fica tudo bem. E pensem comigo, a ressonância é uma foto da sua coluna parada, sem movimento. Como que a gente vai avaliar a condição da sua coluna, sua dor, numa imagem parada? É como se fosse um relógio que teve um problema, que parou, que estragou, que está funcionando ruim, e a pessoa leva no conserto a foto do relógio. E aí o cara lá que conserta o relógio vai falar, mas cadê o relógio? Eu preciso examinar esse relógio. Entendeu? A coluna é a mesma coisa, a ressonância é a foto de alguma coisa que precisa ser examinada. Então falta examinar, entendeu? É isso. Pronto. Tem mais aqui no Facebook. Cleo, tem um aqui maravilhoso, peraí que eu vou achar. É porque tem... Vai descer o pé, um minuto. Cleo, me senti tão aliviada com a sua resposta. Ai, que legal. Eu vou ler, ó. Sim, essa mesmo, eu tava procurando ela. É a Cleo, pode ler aí. Tá Cleo Barros, ela fala assim, ó, eu me senti tão aliviada com sua resposta. Todo médico me fala que eu preciso emagrecer. Porém, eu tô conseguindo. Descobri agora uma alteração na tireoide. Eu ganhei muito peso desde a primeira crise e agora não estou conseguindo reverter. Estou com dores intensas desde a descoberta da hérnia há 2 anos. Poxa vida, 2 anos já era para você estar melhor. Quem sabe quando você descobriu que tem hérnia de disco, lembra aquilo que eu contei do meu ombro, que eu caí, falei, não, machuquei, e comecei a sentir dores que não existiam? Isso pode estar acontecendo com você. Porque depois de 2 anos já é para tudo estar bem se você foi tratada da forma correta. Exatamente. A Sônia aí também, você consegue ver? Tem, sim. Tem hérnia cervical e lombar. São 24 horas de dor. Está comprovado por ressonância magnética. Não tem remédio que melhore. Então, se você está tomando remédio, isso não sei quanto tempo, está tomando remédio e não melhora, significa que remédio não é o melhor tratamento para você. Está errado o seu tratamento. Porque hérnia, 95% das vezes, dos casos, fica bom em até 12 semanas. Você já está, não sei quanto tempo aí, 24 horas de dor. A não ser que você está nas 3 primeiras semanas, 2 ou primeira semana de hérnia de disco. Aí é outro caso. Mas tudo isso vai passar. Ok? Doutora Silvia, a senhora consegue reproduzir, assim, é claro, nunca passei por uma avaliação, mas eu imagino que a principal diferença é que na avaliação que você faz, você coloca a pessoa em movimento para saber exatamente o que é. Comportamento da dor. Tem alguma comparação que você pode fazer para a pessoa entender a diferença entre um exame parado e um exame correto? Sim. Em movimento? Ok. Então, muito boa pergunta, Felipe. Então, quando a gente faz alguns testes da coluna, a gente está testando o comportamento do disco. Então, eu vou colocar algumas cargas em cima do disco e eu vou ver o que é que produz mais dor e, às vezes, e a grande maioria dos casos, o que diminui a dor. E, por incrível que pareça, às vezes a gente usa movimento no disco para melhorar a dor. Então, a importância de saber se eu consigo, com exercício, ajudar a pessoa é total responsabilidade de um exame bem aplicado. 80% das pessoas que vêm até meu consultório respondem, melhoram com o movimento adequado, com exercício adequado. Então, por isso que eu preciso examinar. Às vezes não. Vamos pegar uma pequena parte que eu preciso usar outros recursos. Eu testei e eu vi que essa coluna ela precisa de descompressão. Ela precisa da mesa de tração, da mesa de descompressão, que é uma outra. Ela precisa de fisioterapia manual, de ajustes. E aí eu vejo isso também nessa avaliação. Então não dá para ver por exame tudo isso. Mas uma imagem assim, sei lá, eu imagino, nunca fiz a sua avaliação, imagino que, vou falar uma besteira porque realmente eu não entendo. Coloca o braço nas costas, por exemplo, ou
levanta a perna, é isso que acontece? Isso. Que durante o movimento, se a pessoa reclama de mais dor, menos dor, sem dor aqui, passa com dor, dor lá. isso, ou Aí, passa a dor. Putz, assim passa a minha dor. É. Significa que o disco dele, ele se reposiciona melhor nesse movimento. Então a gente vai usar esse movimento para recuperar esse disco e reposicionar. Às vezes ela não tem uma hérnia, ela tem só o disco dela deformou. E é comprovado pela ciência que todos os nossos tecidos são plásticos. Então, dependendo se você faz várias vezes, por exemplo, se eu apertar várias vezes o meu punho assim, ó, várias vezes por dia, vários dias, aqui pode ficar até uma depressãozinha. Eu posso remodelar esse tecido. E um disco deformado eu também posso remodelar ele. Então e com ele exercício ele remodela. A gente consegue remodelar o tecido. Certo, que isso. Com o movimento que você viu na avaliação, você sabe o estado do disco e aí você passa o exercício com o movimento certo para remodelar. Exatamente. Ele. Por repetição ele vai... Por repetição ele vai remodelando. Isso é comprovado pela ciência. Então esse é um tipo de exercício usado em tratamento de coluna. E o outro tipo de exercício usado é para fortalecer a coluna. Então tem diferença de exercício. É a hora de entrar com esse de remodelar ou é a hora de entrar com esse de fortalecer? Porque tem muita dor de coluna por fraqueza, por músculos instáveis. Então só entrar com exercício ali, ele também já mantém essa coluna mais estável, a gente recupera a função e ele fica sem dor. Então por isso que essa avaliação completa, complexa, ela é extremamente importante. Isso a gente não consegue ver no exame parado. A Cleo está falando aqui que não foi tratada na época, começou a fazer fisioterapia há um mês. Foi difícil conseguir pelo SUS. Hoje eu estava com tanta dor que a fisioterapeuta pediu um outro profissional para avaliar. Ele falou que alguma coisa... Ele falou de alguma coisa tipo dobradiça. E que na segunda-feira vai me avaliar novamente. Além da hérnia na ressonância, também mostrou uma espondilose. Eu não entendo direito o que é. Cleo, você pode falar como é a fisioterapia que você está fazendo, assim, rapidinho? Você podia falar, Cleo, como que é a fisioterapia que você está fazendo no SUS? Né? O que você está fazendo, enfim, o que o fisioterapeuta está fazendo com você, que dá pra gente ter uma ideia se é aquela fisioterapia anestésica, né? Ou de choquinho, essas que você citou anteriormente. Sim. Tem uma pergunta aqui também, ó, que a Telmara falou que foi diagnosticada com hernia de disco há 2 anos. Ela não tem mais dores crônicas, mas qualquer esforço que ela faz, ela fica meio travada. O que acontece muitas vezes é que depois que cicatriza o disco, que fez a hernia de disco, essa cicatrização, ela faz com que o disco ele fique meio deformadinho. Imagina uma queloidezinha, assim. E aí, quando você faz algum movimento, esse disco ele é empurrado para trás e está um pouquinho mais aumentado, ele toca em alguma estrutura neural. Geralmente é isso que acontece. Então, nesses casos, esse exercício de direção pode remodelar esse disco. Se deu para entender e responder? Por isso que eu falo, gente, tem tratamento assim muito eficiente, basta ser indicado, ver o que acontece e indicar o tratamento correto, né? O que acontece muito, as pessoas me mandam, nossa, recebo quase todo dia, o SUS, eu estou esperando pelo SUS, que o SUS. Infelizmente eu não posso fazer nada, porque é o sistema que a gente vive no país, né? E eu vou mais além ainda, aproveitar a oportunidade. Nos Estados Unidos nem SUS tem. Ou a pessoa tem dinheiro para se tratar no particular, ou ela fica tendo dor. Aqui no Brasil ainda a gente tem. Então, é ruim, é péssimo, mas é um sistema que a gente não pode fazer nada, né? Ninguém é culpado de nós aqui, meros trabalhadores, e que levanta cedo e vai trabalhar e depois tem que sustentar a sua família. Não somos nós o culpado, nem eu, nem vocês. É um sistema inteiro. A Elisângela acabou de falar aqui que está em crise há 6 meses. Pois é. Então, tem alguma coisa errada no seu tratamento, Elisângela. E provavelmente não é crise. Ela deve estar dizendo que está com dor há 6 meses. Na verdade, provavelmente ele vai se recuperando, aí ela faz alguma coisa e tem uma crise de novo. Mas não significa que você tem várias lesões.
né? É que significa que ninguém está sabendo te ajudar. E a Maria Lúcia falou que quer uma consulta, ela é daqui de Jundiaí. Sim. Maria Lúcia, é só você ligar aqui, a gente vai colocar o número do contato aí, é só ligar e agendar, tá bem? Sim. Alongamentos. Ela falou hoje que quando faz alongamento a dor estabiliza, porém quando começa a fazer o fortalecimento a dor intensifica. Por isso que eu não posso falar intensifica com fortalecimento e melhora com alongamento daqui. Eu preciso saber por que aplicando os testes. Então eu vou alongar e vou fortalecer e vou ver o porquê. Eu consigo ver o porquê que ela piora e melhora com um com o outro. Mas só simples assim, fortalecimento. Como? Que fortalecimento? Quanto que ela recebe de fortalecimento? Qual a intensidade do fortalecimento? Qual a frequência? Não é simplesmente fortalecimento. É muito complexo, não é simples. Estou com lesões na coluna inteira. Não tá não, Kátia. Kátia Prevelato. Não tem coluna com lesão. Gente, a coluna é a parte mais forte do nosso corpo. Ela é extremamente forte. Tanto que ela fica no meio. Sabe, coluna de um prédio? Ela tem uma estrutura muito boa para aguentar aquele peso todo. Não é à toa que a nossa coluna tem o nome de coluna. Você não tem lesão na coluna inteira. Alguém colocou essa crença limitante na sua cabeça. O comentário dela me lembra a dor de proteção. Dor de proteção, Muitas vezes as pessoas recebem uma mensagem, ou então uma informação incorreta, assim, e ela passa a acreditar, e ela fica hipervigilante, e ela fica sem muito se movimentar, e quanto menos movimento, mais dor ela tem, e vira uma bola de neve. O que a gente mais faz aqui é quebrar essa bola de neve. A primeira coisa que a gente quebra aqui, quando o paciente vem, é falar, putz, a coluna tem isso aqui é fácil, só tá faltando acertar isso, acertar aquilo, a pessoa já sai até melhor. Quantas e quantos pacientes saem da consulta já melhor, só de ouvir falar que ele tá bem, que não tá nada perigoso, né? É isso. Você quebrou algumas crenças, né? Eu tenho hérnia de disco no momento da crise aguda. Isso. Né? Ponto. Crise aguda de hérnia de disco, 3 semanas no máximo. Depois já é subaguda e fase de cicatrização, que tem que fazer direitinho, certo? E vai cicatrizar. Malemar se não fizer direitinho, mas vai cicatrizar. Você não está condenado a ter hérnia de disco para a vida inteira. Olha, 30 comentários aqui no Face. Se eu não respondi tudo agora, depois eu vou fazer o possível para responder, tá bom? E os que eu respondi vai ficar sem resposta porque eu respondi ao vivo, tá bem? Mas eu acho que já deu, né? Uma horinha ali. Ela também disse que tá aliviada, achava que estava condenada. Cleo, tá aliviada? Puxa, eu acho que eu ganhei essa live só com o seu comentário, Cleo. Que bom, que bom. A Kátia Prevelato disse que é o que acusa nos exames. Kátia, você tá na live desde o começo? É justamente sobre isso, você pode assistir depois, vai continuar no Facebook, né, Silvia? Sim, sim. Que ela falou sobre isso. Exame de imagem não é o bastante, Sabe os pacientes que mais tem problema de coluna, assim, de dor crônica e que teve lá uma vez uma crise e não passou mais anos e anos? São aqueles pacientes que vêm no meu consultório com uma sacola desse tamanho, ai meu Deus, uma sacola desse tamanho, cheio de exame, cheio de exame. Ai meu Deus, a hora que eu vejo o paciente com sacola pesada de exame, eu falo, judiação, quantos medos ele tem, quantas crenças, e ninguém soube avaliar ele direito, porque uma pessoa que sabe avaliar não pede tanto exame, não pede, às vezes, a pessoa nem tem exame, e a gente examina, dá um tratamento, a pessoa rapidinho fica boa. Exame não é método de diagnóstico. Entendeu? Como chama o exame? O exame que você faz? Clínico. Exame clínico. A gente tem uma frase na área de saúde que fala que a clínica é soberana. Isso que é a frase.
Terminou o vídeo aqui. Terminou? Terminou. O Instagram é 1 hora. Beleza. Ele fecha mesmo com 1 hora. Ok. E a Então gente nem vai... precisa voltar, né? A gente vai terminando aqui também no Facebook. Muito obrigada, muito obrigada a todos que confiam em mim e acreditem, para toda dor tem um tratamento. E se você está fazendo alguma coisa e não está dando certo, não tem nada errado com você. O que está errado é o tratamento que você está fazendo, tá bom? Boa noite, bom descanso para todo mundo e até a próxima live, quinta-feira que vem. Não deixem de assistir.